Amém. É motivo de muita alegria nessa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, com os irmãos, para nos alegrar em Deus, né? Nos alegrar na presença de Deus. A Ele seja a honra, seja a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Comentei com minha mãe que estava vindo aqui porque provavelmente eu não vou conseguir mais, né? Se tudo, né, ocorrer bem, como a gente está planejando, temos planejado, na sexta-feira que vem, estaremos partindo para a cidade de Coronel Couto, no norte de Minas Gerais, está quase 1.200 km. Vai ser uma viagem um pouco cansativa, né? Porque dessa vez a gente vai agora com a criancinha, com o bebezinho dele, tem nem 2 meses ainda, vai fazer 1 mês e meio ainda, né? E a gente tem que ir com algumas paradas, né, mais frequentes, para que não fique cansado, né? Não seja ruim para nós. E antemão, quero agradecer ao pastor Cícero mais uma vez pela oportunidade. As oportunidades que temos dado, como nós tínhamos aqui, para falar com os irmãos, para a palavra de Deus. Pedir aos irmãos que continuem orando. Minha esposa não conseguiu vir, ela não está bem também, então pegou esse tempo, né, irmão, da gripe. Né? O nenenzinho está um pouco gripado também. O outro, meu filho, de 8 anos, seu galera, também não está bom, sim, gripe. Mas os irmãos orem por nós, ao Senhor, a Deus, sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, né, nesse retorno agora, em frente ao trabalho, uma cidade que a idolatria ela impera de uma forma muito grande, os ataques no mundo espiritual, né, dos diabos, demônios, dos espíritos, né, que agem para querer nos bloquear, nos parar, colocar até dúvida no nosso coração se a gente não tomar cuidado, mas a gente sabe que aquele que chamou da obra, do trabalho do reino, ele garante vitória, né, irmãos? Porque Deus é aquele que nos garantiu vitória quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou. Maria, as mulheres foram até o sepulcro e quando chegou lá, o sepulcro estava vazio. Bem? Estava vazio porque Jesus morreu e ressuscitou e ele vive e está no nosso meio para nos dar então, glória a Deus. Irmãos, ore por nós para que nós possamos no Senhor alcançar esse grande êxito, né? Que é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Mas qual o propósito? Pastor Antônio, o propósito ali é ganhar almas para o reino de Deus, fazer trabalho de evangelismo, fazer cultos nos lares, nas casas, trabalho de visita, e nós sabemos que foi assim que a igreja primitiva ela começou a obra, começou o trabalho, e hoje nós somos fruto desse trabalho, amém? Somos fruto dessa obra, e estamos aqui para continuar dando avante esse trabalho com o reino de Deus. A nossa função, né, o nosso dever, como uma vez salvo em Cristo, é levar a semente. Né? A gente não traz as pessoas para a igreja, mas a gente prega a palavra e o Espírito Santo conduz as pessoas para a casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Oramos. Eu quero com os irmãos deixar um texto da palavra de Deus que está no Evangelho. Na verdade, não é no Evangelho, vai estar em Atos. Vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, uma passagem bem conhecida pelos irmãos. Atos, capítulo de número 3, uma passagem bem conhecida pela igreja do Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 3. Glória a Jesus. No versículo de número 4 e 5, e o versículo 6 diz assim:
versículo 4 do capítulo 3 do livro de Atos. Diz assim, capítulo 3, versículo 4: que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Versículo 5: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Versículo 6: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Versículo 7: tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E o versículo 8 diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quantos acreditam que essa palavra ela é poderosa e milagrosa? Levanta a sua mão, teu glória bem alto. Glória a Deus! Bem, Aleluia! os irmãos podem tomar assento nesta noite em nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto que ora acabamos de ler, ele vai enfatizar logo após Jesus ter sido conduzido, levado aos céus. Estava ali no Monte das Oliveiras, aonde tinha aproximadamente 500 irmãos presentes ali. E a Bíblia vai dizer que a igreja estava reunida. De repente Jesus está ascendendo ao céu, né? Ele está subindo. A igreja está olhando e contemplando, estão atônitos, né? Estão pasmos por aquele momento único que eles estão vendo. Mas a Bíblia diz que dois varões do lado do outro da igreja, né, mencionaram aos irmãos que estavam ali e falaram: varões, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir agora, ele tem dito isso, que ele voltará, ele vai voltar para buscar um povo. A gente sabe, meus irmãos, que esta ascensão de Jesus aos céus e no Monte das Oliveiras, essa promessa ela vai se cumprir pouco, mas essa promessa ela não vai cumprir antes do arrebatamento da igreja, vai se cumprir depois do arrebatamento da igreja. Eu quero só frisar uma coisa para os irmãos aqui. O interessante é que aqui a igreja está ali e a igreja está olhando Jesus subir. Jesus está sendo elevado e os varões eram dois anjos que estavam do lado do outro, que mencionaram: o que vocês estão vendo? Por que vocês estão assustados? Ele falou disso, que esse mesmo Jesus que agora está subindo, ele vai voltar. Quando que esse Jesus vai voltar? Porque no arrebatamento da igreja, nós sabemos que Jesus ele não vai voltar aqui, ele não vai descer aqui na terra. No arrebatamento não. Jesus vai vir até as nuvens. E a igreja que está aqui na terra, aqueles que já morreram crentes, eles vão ressuscitar primeiro. E os que estiverem vivos, como nós estamos aqui, se Jesus voltasse hoje, por exemplo, primeiro quem ia ressuscitar? Os mortos, mas os mortos que morreram em Cristo Jesus. Esses iam ressuscitar primeiro, e juntamente com eles nós subiremos. Aqueles que estão vivos vai subir junto com aqueles que serão ressuscitados, que já morreram. Quem conseguiu captar? Os irmãos conseguiram entender? Então, os que morreram em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus, morreram, e aqueles que estão vivos vão ressuscitar os que morreram, os que estão vivos vão subir junto com os que morreram. Ninguém vai subir primeiro, vai subir junto. Então isso pega, que isso é muito interessante. Tem muita gente aí querendo cortar a fila, não é verdade? Mas na ressurreição, no arrebatamento da igreja, não vai ter fila não, vai subir todo mundo junto, porque para Deus todo mundo é igual. Jesus, glória a Deus! Pessoas, tá bem? Então pega essa é boa, maravilha. Então, meus irmãos, nós entendemos dessa forma, né? Agora, Jesus vai vir até as nuvens, ele não vai descer até a terra. É a igreja que vai de encontro, assim como a noiva vai de encontro com um noivo. Quando era o seu tempo de núpcias, né, para casar, então a noiva vai lá ao encontro do noivo no altar, é assim que funciona. Então vai ser dessa forma.
porque ele vai voltar, ele vai pisar aqui na terra. Aí vai ser depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, a igreja vai voltar com Jesus. Essa mesma igreja que eu quero estar incluso, que será arrebatada, né? Ressuscitarão, se tiverem vindo juntamente com os dois encontros. Essa mesma igreja vai vir depois da grande tribulação. Uma guerra de confronto que Israel está perdendo, e aí nos Montes das Oliveiras, os pés de Jesus vão pisar novamente, naquele mesmo lugar. Por isso que os varões falaram, quero frisar isso para os irmãos, para os irmãos captarem. Por isso que aqueles varões falaram, varões de Galileu, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que agora está subindo, ele vai voltar. Então vai ser lá. Só que a igreja vai voltar junto. Mas a igreja vai voltar nesse corpo? Não. A igreja estará num corpo transformado, que será um corpo de glória. Essa igreja terá um corpo incorruptível. Não é mais esse corpo. Não é mais um corpo mortal. É um corpo incorruptível, sem pecado, sem mancha e sem mácula, porque essa igreja foi lavada no sangue de Jesus quando aceitou Jesus aqui na terra. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Só para entender isso. Então, esses varões falaram isso para a igreja ali. E aí Jesus havia dito para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus tinha morrido, ressuscitado e ficou 40 dias ainda. Depois que morreu e ressuscitou, num corpo, Jesus ainda ficou 40 dias pregando para a igreja, falando ou reforçando aquilo que ele já havia dito, já havia pregado. Ele disse que ia morrer, ele disse que ia ressuscitar, ele falou tudo sobre o que ia acontecer com ele. O que aconteceu? E ele ficou mais 40 dias reforçando isso para a igreja e para os discípulos. Pois bem, a igreja ficou no cenáculo, porque Jesus subiu. E aí foi sentar no trono onde está o Pai, onde está Deus. Existe o primeiro céu, que segundo o pensamento dos judeus, a gente estuda, existe o primeiro céu. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é esse que a gente vê quando a gente olha para a porta do céu, você vai ver as estrelas dos astros, vai ver a lua, certo? Então esse é o primeiro céu no pensamento do judeu. E o segundo céu? O segundo onde está Marte, Júpiter, enfim, esses planetas, né, das galáxias. E qual que é o terceiro céu? Aí o terceiro céu é aonde está habitando Deus. E nesse terceiro céu, né, aonde Jesus está, a promessa também está para a igreja. Amém? Amém. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Eu vou falar pausado, para que os irmãos possam, nessa noite, sair entendido do que está escrito na palavra de Deus. Então, presta atenção. A Bíblia, então, vai dizer que Jesus havia falado, tinha falado para os discípulos ficarem em Jerusalém. E eles ficaram no cenáculo, porque eles precisavam de receber um poder do alto. Era um revestimento, porque na verdade quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo de Deus. Ele te sela para quê? Para a salvação. Quando você aceita Jesus, o Espírito automaticamente te sela para você ser salvo. Então nós já temos a primícia, que é o quê? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só que a partir daí tem um processo. O que é o processo? É um processo de limpeza, né? Uma casa, eu vou usar uma semelhança. Quando você vai alugar uma casa ou você compra uma casa fechada, a primeira coisa que você vai fazer antes de entrar para morar na casa, qual que é a primeira coisa? Abrir a casa. Lavar, vai limpar, vai fazer uma varredura, não é verdade? Mas a casa você já comprou, você já é dono. Aquela casa já tem o seu selo, vamos dizer assim. Então quando a gente aceita Jesus, nós somos a casa morada de Jesus. Jesus entra dentro de nós, o Espírito Santo já nos sela. E nós temos o Espírito Santo. Só que a partir daí tem um processo. Qual que é o processo? O processo de limpeza. Porque a gente vem do mundo, vem cheio de carrapicho. Vem cheio de coisa ruim. E aí aceitou Jesus, o Espírito sela e diz, agora entra o processo de limpeza. É por isso que a gente sofre um pouquinho. Porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa deixar.